Eu acho que foi um insight, né? Sim, é lógico, esse insight ele é consequência desde do histórico da minha infância até a fase adulta. E eu era tipógrafo na época, isso em 1971, e então um belo dia eu me olho assim, dentro daquela função e digo, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que fazer teatro. Não me perguntem por que eu tomei essa decisão. Eu sei que eu tomei essa decisão. Depois dessa questão, eu comecei a procurar caminhos. Fui acabar numa escola de teatro que tinha ali na Rua 24 de Maio, a Escola Contemporânea de Artes, onde eu fiquei um mês, sendo que um belo dia lá apareceu um diretor de teatro dizendo que tinha uma companhia de teatro infantil e que estava com um elenco defasado e que precisava de algumas pessoas para compor o elenco. E ele me fez uma proposta irrecusável. Ele disse, olha, que você vai demorar 1 ano para aprender aqui na escola, eu te ensino em 3 meses, você começa a trabalhar e ainda vai receber um cachê. Eu não tive dúvida, eu fui para trabalhar com esse cidadão chamado Mário Bruno, uma pessoa a quem eu devo muito sobre técnica teatral. Tó, pra você. Um presente? É, Nossa, um avião. um avião. Eu monto aviões. Esse eu Eita. montei pra você. Eu gosto muito de aviões. Só nunca entrei num desses, né? Mas você vai entrar num desse um dia. Vai entrar. O senhor deu de fugir agora? Vamos embora. Olha o chocolate. Olha que eu falo tão bem do senhor para as meninas. Chocolate faz bem pro corpo. Então, Jó, não é maravilhoso? Nossa, eu não tô nem acreditando. Eu Olha. amo esse lugar. Tantas aeronaves, tantas recordações. Recordações? Recordações, meu amigo. Para uns, vem com a música. Para outros, com aromas. No meu caso, aviões. Mas nós viemos aqui para ficar de papo, não, meu aeronauta. Ah, nós temos uma missão. Uma missão? Sim, Jó. Há muitos anos venho aqui para poder voar. Mas eu não posso durar para sempre, né? Então eu preciso de treinar um substituto. Vamos, Jó. Você vai me ajudar a decolar. Eu vou voar, senhor Ribeiro. Eu vou voar, espera aí. Jó, vamos iniciar o procedimento para decolagem. Decolar, senhor, mas não dá pra voar. Quando o comandante pede para você iniciar o procedimento, você inicia o procedimento, ora. Ok, senhor comandante. Ligar luzes de navegação. Luzes ok. Ligar aquecedores de janelas. Ok. Selecionar transporter no modo TARA. Ok?
Ok. Ligar as bombas de combustível. Bombas ok, senhor. Ligar starter de motores. Aguardar 20% N2, senhor. Jó, feche os olhos. Tripulação, preparar para a decolagem. Potência em 1.30. Flaps em 8. Jó, estamos ganhando velocidade. Me avise quando estivermos a 123 IAS. Senhor, como que eu vou saber? Abre os olhos. Ah! Espere! Ok? Agora, comandante! Senhor, estamos decolando! Estamos, Jó. Senhor! O que é SPL? Estamos perdendo sustentação, Jó. Senhor, estamos caindo! Ah, mas eu vou aumentar a potência dessa belezura. Estamos voando, senhor! É para isso que servem os aviões, Jó. Para voar. Veja, Jó. Olhe lá embaixo. Às vezes eu fico pensando em uma revista que li sobre física. Fico pensando como se aquilo tudo fizesse parte da minha vida. E se aquilo tudo for verdade? E se o universo estiver mesmo em expansão? E se o tempo expandir junto com o universo? E se algum dia, mesmo que demore muito esse dia, por algum motivo, eu não sei direito, ele parar de se expandir e começar a retroceder? E se o tempo começar a voltar para trás? E se os mortos levantassem e pudessem viver suas vidas cada dia mais jovens, até nascerem para dentro de suas mães? E se tudo isso realmente acontecer? Terão as pessoas uma segunda chance? Espero que não entenda errado, pois o nosso sentimento é raro. Sei que os outros tentarão nos separar, mas não irei deixar, não irei deixar. E como eu queria, como eu queria sair com você de mãos dadas, que fosse bem-vindo sempre em minha casa, poder estar em qualquer lugar sem ninguém pra nos julgar, sair com você. Para falar sobre a Polônia, eu preciso antes de falar sobre um segundo mestre que eu tive, que foi Cláudio Correia Castro. Eu estava estudando com Cláudio Correia Castro, onde eu tive contato com o teatro de Peter Brook e o teatro de Grotowski.
E antes de eu ir para a Polônia, eu fui primeiro para Lisboa, Portugal. Fui estagiar com um grupo português, Comuna Teatro de Pesquisa, cujo diretor, João Mota, foi um dos primeiros assistentes do Peter Brook em Paris, no Centro Internacional de Pesquisas Teatrais. E quando terminou esse estágio, 6 meses depois, eu não tive muito como voltar para o Brasil, então eu procurei outros lugares, outras possibilidades para dar continuidade aos meus estudos. E a opção mais viável que eu encontrava era conseguir alguma bolsa de estudo em algum país socialista. E por acaso aconteceu com a Polônia. Eu consegui uma bolsa de estudos em 1978, onde me ofereceram um curso de História da Arte e um curso de Direção de Teatro por 1 ano, porque eles tinham derrubado aquele curso de 3 anos para estrangeiros, porque 2 anos seriam exclusivamente de literatura polonesa, e do ponto de vista deles isso seria uma perda de tempo, porque raramente algum diretor estrangeiro fosse se interessar pela história da literatura polonesa. Então eles resolveram dar um curso prático de 1 ano para estrangeiros. Bom, a sociedade polonesa agora não sei, porque depois da queda do Muro de Berlim, a Polônia também passou a ser um país capitalista. Nesse espaço de tempo, enquanto eu estive lá sob o regime socialista, eu particularmente não percebia, não via nenhum problema, nenhum conflito entre o ato de se fazer arte com o sistema. Ao contrário, o povo polonês ele sempre foi um povo insatisfeito com o regime socialista, porque foi implantado de uma maneira sem o conteúdo ideológico da sociedade. Foi simplesmente imposto. É um povo muito patriota, eles não aceitam o sistema, embora eles tinham que conviver com esse sistema. Porém, o Politburo da Polônia, eu acho que era um pouco mais flexível do que outros países como Hungria, por exemplo, onde o regime era muito mais intenso, muito mais agressivo em relação à sociedade. Isso é o que eu sei por história, não que eu tenha tido alguma experiência na Hungria em relação a isso. Uma outra coisa que eu entendi também foi perceber a importância que o artista tem para a sociedade. O teatro, por exemplo, o ator é um porta-voz daquela sociedade. Quando se monta um Hamlet, ninguém vai ao teatro para ver o príncipe da Dinamarca. Eles vão ao teatro para ver os conflitos internos do seu país. Bom, eu tive alguns bons mestres de atuação. O primeiro deles foi uma pessoa muito pouco conhecida, chamada Mário Bruni. Mário Bruni foi a pessoa que me ensinou técnicas teatrais, principalmente de palco italiano, coisa que eu desconhecia. Depois dessa experiência, eu fui estudar com o Cláudio Correia Castro, uma outra pessoa que foi muito importante na minha vida, me abriu um leque de informações infinito. Graças ao interesse do Cláudio em colocar uma outra pessoa para dar aula juntamente com ele, eu conheci o Celso Nunes, que foi outra pessoa muito importante na minha vida. O Celso Nunes me apresentou o Peter Brook, um diretor pelo qual eu me encantei, eu me identifiquei de imediato. Na minha santa ignorância, eu achava que era possível fazer aquilo. Então,
Ao assistir ao espetáculo que o João Mota apresentou aqui em São Paulo, no Teatro Ruth Escobar, trazido por ela, casualmente, ele trouxe o espetáculo O Alto da Barca do Inferno, um espetáculo que eu assisti como se eu estivesse lendo o livro do Peter Brookes, O Teatro e Seu Espaço, que era o livro que o Celso Nunes aplicava conosco em forma de seminário. Então eu fui conversar com esse grupo, eles me ofereceram uma possibilidade de eu fazer um estágio com eles em Lisboa. Quando terminei o curso com o Cláudio, eu fui para Lisboa e lá eu fiz esse estágio com eles, e que me foi muito útil. Depois disso eu conheci outras pessoas muito importantes também que me influenciaram muito. No Teatro Laboratório do Grotowski, por exemplo, eu conheci o ator Richard Chestelak, uma pessoa que foi o meu orientador durante 2 meses nos workshops dos quais eu participei lá em Wrocław, na Polônia, em 1977. Eu espero que sim, muito, porque eu vou fazer uso de uma metáfora. O foguinho do Prometeu é uma chama que não se apaga nunca, e o jovem que tiver contato com esse fogo, a chama dele também não vai se apagar nunca. Olha, no que se refere ao teatro, é uma coisa muito curiosa. Eu vou responder por mim. Quando eu procurei a fazer teatro, eu tinha sonhos, eu queria ser um grande ator, eu queria ser reconhecido, eu queria ter fama. Eu imaginava, sabe, que eu ia ter um Mustang vermelho, que nem o de um ator brasileiro que eu conhecia aqui na época, o Moacir Franco. Eu queria ser famoso como o Moacir Franco, sabe? Como meu mestre, Cláudio Correia Castro, que eu via ele no teatro quase todos os dias. Porém, chega um momento que o material que vai chegando ao aluno, ele começa a entender que o buraco é bem mais embaixo. Aquilo que antes era um sonho, se você tem a vocação para continuar, você vai insistir naquele caminho árduo na maioria das vezes, mas você não vai desistir, porque você tem uma chama em si que não se apaga. É a chama do Prometeu acorrentado, que existe dentro de cada um de nós. E então, na medida que você vai crescendo como ser humano, fazendo teatro enquanto arte, enquanto motivo de vida, você vai descobrindo que a necessidade de ter uma consciência maior é grande, principalmente quando você se depara com um texto de Brecht, por exemplo, que vem uma infinidade de questionamentos e você começa a se questionar e questionar o entorno também da sua vida. Eu rompi uma barreira social, porque eu venho de uma família muito pobre, eu não tive herança nenhuma, foi tudo muito árduo, mas eu insisti nessa minha carreira e eu fui descobrindo que eu tinha uma função muito maior do que a vir a ser um ator famoso. Eu tinha uma função de estar contribuindo para que as pessoas tomassem conhecimento de fatos que estão no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, principalmente com os textos do Bertolt Brecht.
E depois também, mais tarde, você pega autores brasileiros como o Odualdo Viana Filho, Guarnieri, enfim, Plínio Marcos, Dias Gomes, tantos outros autores brasileiros que deviam estar sendo estudados, no mínimo no Fundamental 2, ou mesmo que tenha sido, mesmo que fosse no ensino médio, mas infelizmente o nosso sistema educacional não favorece esse tipo de estímulo. Todas, sem exceção. Eu vou começar respondendo a segunda pergunta. Não há nenhuma diferença. Sanford Meisner, ele apenas, assim como Stella Adler, Lee Strasberg, Robert Lowe e alguns outros diretores e mestres norte-americanos, eles adaptaram o sistema do Stanislavski graças ao American Lab, fundado por dois remanescentes do Teatro de Arte de Moscou, que a partir de uma turnê que eles fizeram nos Estados Unidos, cuja turnê demorou 2 anos, ao retornar para a Rússia, para a União Soviética, melhor dizendo, esses dois remanescentes resolveram ficar nos Estados Unidos. Eu não sei se eles pediram asilo político, porque eu não encontrei nenhuma informação a respeito disso, que foram o Richard Cieślak, o Richard Bolesławski e a Maria Ospenskáia. O Richard Bolesławski era um ator polonês que pertenceu à primeira turma de formandos do Stanislavski no Teatro de Arte de Moscou. E Maria Ospenskáia era uma atriz, cantora russa, que também fez parte dessa turma. E esses dois atores resolveram ficar nos Estados Unidos e fundaram o Laboratório Americano. E daí surgem as primeiras traduções do método do Stanislavski. O que o Meisner fez? Ele, como pertencia ao Group Theater, fundado por Lee Strasberg, Stella Adler e Harold Klarman, lá nos anos 30, porque essas pessoas que eu acabei de citar, Lee Strasberg, Stella Adler e Harold Klarman, eles estiveram no American Lab e absorveram todas essas informações. E então, a partir daí, eles fundaram o Group Theater embasado nessas técnicas, que para eles era uma coisa nova. Agora, com o decorrer dessa experiência, cada pessoa desse grupo, pelo menos 3 delas, foi desenvolvendo o seu próprio método. Assim como a Stella Adler desenvolveu o dela, o Lee Strasberg o dele, o Robert Lowe também desenvolveu o seu. O Meisner, por ser um exímio pianista, a formação do ensino médio dele foi num conservatório musical, ele achou que seria interessante o ator ter uma partitura, assim como o músico tem a dele, para que o ator possa de fato estar se exercitando e não esperando abaixar o santo para que ele tenha uma boa atuação. O Sanford Meisner, ele percebeu o seguinte, que a palavra é a última coisa com a qual o ator ou atriz deve se preocupar. O ator, ele tem que ter uma experiência com a sua personagem, assim como o autor teve
essa mesma experiência com todas as personagens que ele colocou no texto. Ou seja, você tem que, de alguma forma, vivenciar essa experiência, você tem que tomar posse dessa experiência. Veja bem, não é estar possuído, é possuir a experiência da personagem para que você possa estar pleno em cena, verdadeiramente pleno, ou seja, vivenciando todos os percalços, todas as dificuldades, todas as descargas emocionais que aquela personagem sente, né? Você tem que possuir essas experiências, de tal forma que elas passam a ser suas. Agora, você não vai se matar para fazer isso, em hipótese alguma. Ao contrário, você tem que fazer uso da sua imaginação, e criar uma situação semelhante àquelas das personagens, isso muito antes de entrar em cena. Porque depois que você entrar em cena, você não tem que se preocupar com isso, porque você tem uma trajetória para ser percorrida. Agora, se você vem do nada para entrar nessa trajetória, você não vai corresponder a contento. Agora, se você se preparar psíquica e emocionalmente, né, e também fisicamente, você não precisa se preocupar, porque você já vem relativamente preparado. Você vem com a bala na agulha, se aqui se possa usar essa expressão. E a hora que você precisar disparar, você dispara. E a coisa mais importante que você tem que ter em cena é o seu parceiro. O Meisner fala, o seu parceiro é que vai fazer com que você desenvolva o seu trabalho, assim como você vai fazer com que o seu parceiro desenvolva o trabalho dele. É uma troca, uma eterna troca de ação e reação. Ação e reação implica-se estar em um determinado estado emocional, né, específico, naquele momento, não pode ser em outro, tem que ser naquele. Se você conseguir trabalhar dessa forma, todo santo dia, sempre vai ser um espetáculo novo, né, tanto para você quanto para o espectador, mesmo que você já tenha feito exatamente essa mesmíssima coisa na noite anterior. Uma vez que você esteja preparado para fazer essa mesma atuação no dia seguinte, sem desgaste, sem ferrugem, você é um ator perfeito. Eu me encontrava em Cracóvia no primeiro ano de História da Arte na Universidade Jagiellońska de Cracóvia. Só que eu vivia numa angústia muito grande. Eu já estava há alguns anos fora do país e eu queria encurtar esse tempo na Polônia. Eu não queria ficar 4 anos fazendo História da Arte para depois fazer mais um ano de direção de teatro. Então eu recorri a um instituto de pesquisa poloneses, que é um anexo da universidade, e solicitei uma transferência para a Escola Superior de Teatro de Varsóvia para eu fazer o curso de direção lá. Aí o diretor desse instituto de pesquisa polonês falou, olha, nós até podemos solicitar, mas você precisa de provar que você tem competência para isso, porque nós não conhecemos a sua vida profissional de homem de teatro. Então o senhor vai ter que fazer o seguinte, o senhor vai escolher um autor polonês, vai escrever uma tese desse autor sobre ele. Você vai escolher um texto, claro, e vai nos convencer de que você entendeu esse texto e para que nós possamos ter algum crédito para solicitar a sua transferência. Eu, na minha santa ingenuidade, disse, tudo bem. Quando me caiu a ficha, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui?
Aí eu lembrei que eu tinha comigo um texto de um autor polonês em português, que foi um pessoal, uns alunos que se encontravam na Polônia, portugueses, que levaram por acaso com eles esse texto em formato de livro e me presentearam. Eu li aquele texto por umas 2 vezes, depois eu falei, tá aqui o Mrózek. Aí eu fui correndo lá fui falar com o diretor da escola, falei, eu escolhi o autor e escolhi o texto. Falei, eu escolhi o Sławomir Mrózek e escolhi imigrante, que seja os imigrantes. E eu falei, tá bem, então o senhor tem aí algum período para até o final do ano letivo, para que nós tenhamos tempo para solicitar a sua transferência para Varsóvia. Aí eu fiquei desesperado, né? Como é que eu ia escrever aquilo, meu Deus? Era o 2º ano que eu estava na Polônia com conhecimento de língua polonesa, era tudo muito precário. Para nós que falamos uma língua que vem de origem latina, embora a Polônia, a língua polonesa tenha sofrido muita influência da língua latina, lá se estuda latim até hoje, e então seria muito difícil. Mas, como eu morava numa residência estudantil e tive amigos poloneses, e então eu pedia socorro a eles. Eu jogava a minha ideia, falava, agora como é que eu coloco isso aqui em gramática? Eu não tenho todo esse conhecimento. Aí eles foram me auxiliando e tal. Aí, quando eu terminei aquele trabalho, eu fiquei surpreso comigo mesmo, porque eu estava entendendo tudo que estava escrito. Aí eu fui defender a tese oralmente. E os imigrantes do Mrózek é a história de um imigrante político, que ele está num país que não o dele, e que ele divide um espaço com um imigrante econômico, ou seja, um trabalhador braçal. Ele estava num país capitalista exclusivamente para conseguir dinheiro para comprar um pedaço de terra dele lá na Polônia, construir a rata dele, a casa dele, e viver tranquilamente com a família. Só que esse trabalhador operário, ele era totalmente analfabeto, ele não conseguia sequer falar a língua do povo com quem ele trabalhava. Então, e no entanto, o outro era um intelectual, era um cara que estava escrevendo uma tese para combater um sistema com o qual ele não batia, ele não concordava com o sistema onde ele vivia, por isso ele se autoexilou. Mas como ele era uma pessoa que tinha alguns bens materiais, enfim, uma pessoa que tinha alguma economia, ele não precisava de trabalhar, ele ficava enfurnado, lendo, acompanhando as notícias através de jornais e rádios, e enquanto o outro trabalhava, o outro só sabia trabalhava com britadeira. Então imagina como ficavam os músculos desse operário que trabalhava quase 18 horas por dia com aquela máquina furando asfalto ou quebrando pedra. E o personagem intelectual tentava abrir os olhos desse amigo dele com quem ele dividia o espaço, que era um subsolo. E o conflito entre os dois era muito grande. E esse conflito é que constrói toda a estrutura da peça. E é um texto fantástico. Eu até cheguei a pensar em montá-lo aqui, mas o pessoal que estava cuidando da produção não conseguiu verbas do fomento ao teatro, alguma coisa assim, porque isso foi anos atrás. Mas, enfim, Os Imigrantes é um texto muito marcante. Ele é um texto que pode ser montado em qualquer parte do mundo, em qualquer regime político. Ele sempre vai ter motivos para ser mostrado.
sobreviver. Quanto ao hobby, eu gosto muito de cinema, eu gosto de assistir a filmes, mesmo porque é mais cômodo, muitas vezes eu nem preciso sair de casa para ver filmes. É o que eu tenho feito ultimamente, vendo bons filmes, isso me alimenta. E tenho alguns momentos assim que tem valido a pena ir ao teatro. E a minha filosofia de vida é viver o que for possível. Agarre-se à sua intuição. Isso ainda voga.